Boa tarde, traders, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar explicando as configurações do nosso template, da nossa estratégia RK Trend Break, utilizando aqui o nosso indicador R2 Combiner Pro. Perfeito? É um indicador profissional, onde você pode configurar a sua estratégia, criar a sua estratégia, ou utilizar nossas estratégias, nossos templates prontos, e eu vou estar explicando aqui as configurações, como eu criei esse template aqui. Perfeito? Então vamos lá. Já carreguei aqui o template, né? É bem fácil, só vir aqui, carregar o template, esse arquivo eu disponibilizo para vocês lá no canal dos indicadores exclusivos, todos os clientes têm acesso. Perfeito, vamos lá, carregou o template, correto? Como que funciona essa estratégia, tá bom? Essa estratégia é uma estratégia de rompimento de mini tendência, por isso que é trend break, tá? É rompimento de mini tendência. O que eu tô analisando aqui, eu vou até desenhar aqui exatamente como é o padrão de entrada. Então, estou analisando aqui uma mini tendência de baixa, né? Aqui, ó, mini tendência de baixa, mini canal de baixa, na verdade, que ele foi rompido, tá bom? E ele rompeu aqui a máxima da vela anterior, tá? Ele rompeu o canal e rompeu também a máxima da vela anterior, aí ele faz a entrada a favor desse rompimento, a favor do fluxo, tá bom? Para essa vela aqui ser também uma vela verde, ser também uma vela de alta, tá bom? E a entrada de baixa é o rompimento do canal aqui, ó, rompimento do mini canal, né? Rompimento do mini canal aqui de alta, com o rompimento aqui também da mínima da vela anterior. Perfeito? Então, se você for ver, é esse padrão. Ó, no caso, essa entradinha aqui acabou dando loss, né? Mas para você entender o padrão e como que eu vou configurar isso aqui no R2 Combiner Pro. Vamos lá, aqui no caso das últimas 100 velas catalogadas, né? Que vem por padrão. Por padrão vem o backtest aqui de 100 velas. Tá 3-1. Vou aumentar aqui para a gente ter uma noção melhor da estratégia. No caso, colocar 500 velas aqui para a gente analisar, para ver como fica a estratégia com um pouco mais de velas de catalogação. Você pode ver, ainda ficou positivo. Assim, é uma estratégia muito boa, que é baseada aqui em um padrão de Forex, só que a gente está analisando aqui em mini tendência, analisando em M5, para fazer entradas aqui de binários, mas você, logicamente, em time frames maiores, também pode utilizar essa mesma estratégia para Forex. Ok, continuando, vamos ver como faz essa configuração aqui na R2 Combiner Pro, explicando o template. Então eu vou descer aqui para as configurações que eu estou utilizando, que seria que... tá aqui. A primeira configuração é o filtro de pavio, tá? Wick Filter, tá? Eu estou analisando para que a vela, em caso de call, a parte superior dela... Vamos ver aqui um exemplo de call para a gente ver. Eu vou até fechar aqui, deixar mais ou menos aqui. Aí a gente tem todos os exemplos, beleza. Em caso de call, aqui... Em caso de call, que é esse caso aqui, o top wick, ou seja, o pavio superior, ele tem que ser menor do que 20%, lower than, né? Lower than, menor que 20% do corpo da vela, tá? E no caso do pavio de baixo, em caso de call, que seria esse pavio aqui, ele só tem que ser maior que 0, porque eu não quero filtrar o pavio de baixo, correto? Aqui, em caso de put, o pavio superior, ele tem que ser maior que 0, porque eu não quero filtrar o pavio de cima, no caso de put, né? Mas o pavio de baixo tem que ser menor do que 20% do corpo da vela, na vela 0, que é a vela da seta, tá? Lembre-se disso, a vela 0 é sempre a vela da seta. Ok, esse é o filtro de pavio que está na estratégia. Descendo mais aqui, eu estou utilizando também o Price Comparison, justamente para fazer essa análise aí da mini tendência, tá? Então, aqui no Price Comparison, eu estou utilizando, em caso de call, né, que é esse caso aqui. Vamos lá, vou até desenhar aqui. Em caso de call, o close, que é o fechamento, tá? Você pode escolher aqui, ó, você pode escolher close, que seria fechamento, open, abertura, high, seria a máxima e low, a mínima, tá? Então, o close, ele tem que ser maior, o fechamento dessa vela tem que ser maior do que a máxima da vela anterior, tá? Então, close, fechamento tem que ser maior que a máxima da vela anterior aqui. Close tem que ser maior que a máxima da vela anterior. Então, higher than high, ou seja, maior que o máximo da vela anterior. E em caso de put, o close tem que ser menor do que o low, ou seja, o fechamento tem que ser menor do que a mínima da vela anterior, ou seja, menor que o low da vela anterior. E no caso, a gente tem aqui a vela de referência, que seria a vela 0, a vela da seta, e a vela comparada é a vela 1, que é a vela anterior, tá bom? Então esse é o primeiro filtro. Agora a gente utiliza o Price Comparison 2 para fazer o outro filtro. Qual é o outro filtro? É que, vamos lá. Em caso de call, né, modo call, a máxima, que é o high, né, no caso de call, a máxima que é o high, dessa vela, né, porque eu estou comparando agora a vela 1 com a vela 2, tá?
A vela 0 é a vela da seta, a vela 1 é a vela anterior, tá bom? Então, a máxima dessa vela, da vela 1, tem que ser menor, lower than, a máxima da vela anterior, como eu falei. Máxima menor do que o da vela anterior, em caso de call. Em caso de put, é aqui o high, né, que em caso de put, o low, quer dizer, o low da vela 1 tem que ser menor do que o low da vela anterior, tá? Então, em caso de put, o low tem que ser maior, desculpa, o low tem que ser maior do que o da vela anterior. Low higher than low, ou seja, mínima maior que a mínima da vela anterior, e as velas comparadas é a vela 1 com a vela 2, ou seja, essa vela aqui com essa vela aqui, ok? E temos mais um filtro aqui de preço, tá? Que é o filtro que ele vai comparar agora os outros extremos, tá? Porque a gente está comparando, no caso aqui, o canal a parte de baixo e aqui a parte de cima, e agora a gente vai comparar a parte de cima e a parte de baixo em caso de put. Vamos lá. Aqui ele está dizendo que o low tem que ser menor que o low da vela anterior, tá bom? Então, aí o que está acontecendo aqui? A mínima tem que ser, em caso de call, a mínima tem que ser menor do que a mínima da vela anterior. A gente está comparando agora essa parte de baixo em caso de call. E em caso de put, a máxima tem que ser maior que a máxima da vela anterior, ou seja, a gente está comparando esse com esse. De novo, comparando a vela 1 com a vela 2. Então, no Price Comparison 3, eu estou comparando aqui a parte de baixo desse padrão de call e a parte de cima desse padrão de put. Opa! No caso do Price Comparison 2, que é o outro filtro, eu estou comparando a parte de baixo aqui e aqui a parte de cima. E no caso do Price Comparison 1, eu estou comparando a alta com a alta. Aqui o fechamento com a máxima, né? Que seria essa parte daqui, tá bom? Então, dessa forma, eu fiz todos os filtros para minha estratégia, correto? Eu utilizei o Price Comparison 1, Price Comparison 2 e o Price Comparison 3, mas você tem até o Price Comparison 4. E você pode comparar a vela 1, né, com a vela 2, pode comparar a vela 0 com a vela 4, comparar os pontos aqui de preço da vela uma com a outra para configurar a sua estratégia. No caso da nossa estratégia, a gente está utilizando isso. Eu tenho outro vídeo também explicando esse Price Comparison, caso vocês queiram entender melhor, mas eu acredito que, assim, já dá para pelo menos entender para você começar seus testes aí, caso você queira criar uma estratégia baseada em comparação de pontos de preço entre velas, tá bom? Então a gente está utilizando a comparação de preço, está utilizando aqui o filtro de pavio e só isso que eu estou utilizando aqui para configurar essa estratégia. E é uma estratégia muito boa, baseada em um padrão de Forex. A gente, no caso, está utilizando em mini tendência, mas em time frames maiores também vai ficar muito boa para você utilizar com Forex através do R2ROZA, que é o nosso Expert Advisor, que converte esses sinais aqui do nosso indicador para Forex também. Tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato aí no @R2Traders no Telegram, me mandar mensagem e a gente troca uma ideia. Fechou, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.